Olá, como vão vocês? Tudo bem? Me chamo Paulo Henrique, eu vou ser o professor de vocês hoje e a gente vai abordar hoje, dentro dos conteúdos que a gente vem tratando de técnicas moleculares, né, dentro da engenharia genética, dentro da biotecnologia, diversas, como a gente já veio abordando, algumas técnicas, né, como o PCR, né, que foi muito conhecido, né, agora durante esses tempos de pandemia, muito se ouviu falar do PCR, faça o teste do PCR, né, que ele é mais seguro. Mas existem outras técnicas utilizadas para outras finalidades, como a eletroforese, em gel e agarose, diversas, a clonagem de produtos de PCR, plamídios ou vetores, transformação celular, inúmeras técnicas que são utilizadas, né? Extração e purificação do DNA, sequenciamento do DNA, né? Hoje, a gente, com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu, existe o projeto, né, do genoma humano, né, que é justamente esse, né, fazer o sequenciamento do DNA, do genoma humano, né, análise, né, de DNA e RNA em blotting é uma técnica também molecular. Então, assim, existem inúmeras técnicas moleculares. Mas hoje nós vamos abordar a técnica molecular chamada clonagem molecular. E para definir essa clonagem molecular, vamos definir a clonagem molecular. Eu trouxe esse mapa mental para poder dar aula para vocês. Então vamos definir o que é essa técnica, né? Então a clonagem molecular, ela é uma técnica da engenharia genética, conhecida também como DNA recombinante, clonagem gênica ou manipulação gênica. Essa tecnologia, ela permite, né, desenvolver diversas, desde produzir insulina, né? Porque a insulina que nós não, as pessoas que sofrem com a diabetes, ela a melhor delas do mercado provém de um DNA recombinante. Então, o DNA existem bactérias que fazem, elas se alimentam de alguns compostos que não são bons quando a água está poluída. Então, existem bactérias que fazem esse trabalho. Então, assim, a biotecnologia molecular ela é utilizada em diversas áreas, não só na área da saúde, mas na área ambiental e na área de conservação, também preservação ambiental, mas também na produção de novos organismos, né? Existe o DNA recombinante em, em plantas para melhoramento genético, né? De uma determinada planta, né, para criar uma resistência a uma determinada praga. Então, a engenharia genética e a clonagem molecular é excelente para essas finalidades. E essa tecnologia, ela permite pegar um pedaço do DNA e recombinar ele a de um outro organismo. E aí vai produzir várias cópias de diferentes combinações genéticas. E aí essa clonagem ela consiste na difusão da molécula de DNA, de moléculas de DNA idênticas e se baseia nessa propagação natural de células ou indivíduos geneticamente idênticos ao inicial. Porque para poder produzir, a gente vai precisar de um micro-organismo, no caso, né? Geralmente é utilizado uma bactéria. Então, o experimento de clonagem gênica ele consiste em introduzir o gene dentro de uma célula bacteriana e aí isola ela em colônias. E aí essas células de cada colônia elas são idênticas, né, entre si. Então, eu vou explicar o processo para vocês.
Primeiro a gente identifica, né, uma determinada gene de interesse que vai produzir uma determinada proteína que a gente precisa. Então, no caso, meus alunos, a gente vai pegar primeiro, a gente vai ter lá o nosso DNA, né, de gene de interesse, demonstrado nessa figura aqui, e a gente vai fazer o corte nesse gene de interesse por uma tesoura molecular. E essa tesoura molecular, ela pode ser uma DNase ou uma RNase. No caso, né, se for para a gente conseguir ter esse denominado enxerto, que é exatamente esse pedaço do gene que a gente quer utilizar, do DNA, né, esse gene que é o pedaço que a gente quer utilizar desse DNA. Então, antes, né, a gente tem que fazer o processo de purificação desse gene, onde é dividido em fragmentos por uma enzima, né, de replicação, que passa por uma eletroforese, né, que é isso que eu acabei de explicar. Então, esse gene de interesse, agora vamos para outra parte. Primeiro, né, a gente vai ter um plasmídio, né, a gente vai ter uma bactéria, e nessa bactéria ela vai ter o plasmídio. E a gente vai isolar esse plasmídio, que a gente vai chamar ele de plasmídio vetor ou vetor plasmidial. E vai ocorrer o recorte desse plasmídio pela mesma enzima de restrição que foi usada para fazer o recorte, né, desse gene de interesse. Então pode ser tanto uma DNase quanto uma ligase. E aí a gente vai fazer essa replicação. Aí a gente vai fazer em sequência a solda do enxerto no plasmídio por meio de uma cola molecular, onde é colocado em um meio aquecido em 37 graus. Essa cola molecular, ela é denominada, pode ser utilizada uma DNA ligase ou uma RNA ligase. Então, a gente pega esse vetor plasmidial e une com o enxerto, desenvolvendo, assim, o DNA recombinante. E aí a gente insere dentro de uma bactéria. Que é, né, essa... E com isso, a gente desenvolve esse gene de interesse, né? Esse produto, que é o DNA recombinante. E aí a gente insere ele dentro de uma bactéria com esse plasmídio para ter que a gente chama de processo de transformação, em que essa célula, né, essa bactéria, ela sofre ciclos de divisão. Então, ou ela vai ser utilizado para produzir o produto proteico, né, que é proveniente desse gene de interesse que a gente tem aqui, do enxerto, que será processado pelo vetor plasmidial. Então, ele vai produzir, né, o produto proteico, que no caso, como podemos citar, a insulina é um produto proteico produzido por DNA recombinante. Ou então vai ser utilizado para fazer cópias desse gene. São essas duas possibilidades.
E essa é a técnica do DNA recombinante. Espero que vocês tenham gostado. Essa técnica salva vidas, é de extrema importância para a humanidade. Gratidão aí pela presença de vocês.